pessoal, tudo bem? Galerinha, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula aqui do curso de extensão Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Galera, a gente já tá na nossa sexta aula, serão 12 no total, e elas estarão reunidas na playlist que tem o mesmo nome do curso de extensão aqui no canal. E, gente, na aula de hoje nós vamos ver então sobre o quarto tipo social de suicídio abordado então pelo Emil Durkheim, chamado de suicídio fatalista. Lembrando, galera, que esse tipo de suicídio ele foi pouco comentado por ele, tanto é que o que nós temos na obra O Suicídio, então, sobre esse tipo de suicídio, ele é somente uma nota de rodapé, e muitos estudiosos sobre a obra do Durkheim acabam nem mesmo relatando, então, a existência do tipo fatalista. Mas, entretanto, galerinha, como eu queria abranger bem as ideias do Durkheim sobre essa temática e sobre a investigação sociológica dele, a gente vai sim falar do quarto tipo de suicídio e vamos também trazer algumas outras conclusões aí sobre a obra para que a gente possa fechar nossa aula direitinho também. E lembrando, pessoal, que essa e todas as outras aulas desse curso de extensão fazem parte do meu estágio obrigatório para que eu possa me graduar em Sociologia, através lá do Centro Universitário Internacional Uninter, galera. Então, só para deixar certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopp Kunz e o meu RU é o 2478514, do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Gente, a nossa aula tá então dividida em tópicos principais, que serão aí os principais assuntos abordados no vídeo de hoje. Acompanhem comigo. Tópico 1. Motivos de Emil Durkheim para o estudo do suicídio. Tópico 2. O que é o tipo social de suicídio fatalista? Tópico 3. Relacionando os tipos sociais de suicídio com fatores psicológicos. Tópico 4. Conclusões da obra de Durkheim e também o tópico 5, galera, que é a solução para o suicídio na contemporaneidade segundo Emil Durkheim. A gente vai começar então, fiquem aqui comigo, pausem o vídeo se precisar ou acelerem se for melhor para vocês também, não esqueçam do café e vamos lá! Pessoal, eu quero começar essa aula mais ou menos como a gente começou a aula passada, lembrando aí um pouquinho sobre os motivos para o Durkheim ter escolhido então essa temática do suicídio e vendo aí quais que foram as conclusões do Durkheim até aqui, aonde a gente vai começar então a falar sobre o quarto tipo social de suicídio, que é o suicídio fatalista. E o Durkheim, galera, é aí um dos pais da sociologia e ele é responsável por transformar a sociologia em uma disciplina acadêmica com um método próprio de análise, diferente das ciências da natureza. E, gente, para conseguir isso, o Durkheim ele acabou formulando as próprias regras aí da análise sociológica, o próprio método científico da sociologia. E ele publicou, então, o método sociológico na obra As Regras do Método Sociológico, então, onde ele aborda a questão do fato social. E ele explica que, segundo a análise dele, o fato social é o objeto de análise aí da sociologia. E aí, para tentar comprovar tudo o que ele tinha exposto então nessa primeira obra, ele decide criar a obra O Suicídio, para que ele pudesse, digamos que, provar então a teoria dele através do suicídio, aplicando então o método de análise sociológica ao analisar os índices de suicídio da França e de países próximos, procurando então colocar os suicídios em categorias para que depois de entender as causas sociais, seja possível entender e propor então soluções também.
E com base nisso tudo, a gente já viu aqui nesse curso de extensão que o Durkheim propôs então a existência de 4 tipos sociais de suicídio, que foram então divididos com base nas suas causas. O primeiro tipo social de suicídio que a gente já viu é o tipo social de suicídio egoísta, que segundo o próprio Durkheim, acontece quando há um grande desvinculamento social, quando a pessoa não se sente mais como parte da comunidade na qual ela antes pertencia, por exemplo. Já o segundo tipo social de suicídio, gente, é o altruísta, que é então a contraposição do tipo egoísta. Como o nome já diz, gente, o tipo altruísta acontece quando a pessoa já está tão envolvida aí na sociedade que ela não consegue mais se ver de forma separada. Ela se sente inútil se ela não conseguir mais realizar, então, a contribuição dela no meio social. E o Durkheim, gente, ele deixa até claro que isso acontecia muito mais nas sociedades antigas, como em grupos celtas, por exemplo, ele fala bastante disso na obra dele. Porém, ele também dá o exemplo de sociedades militares atuais, onde é melhor, então, nessas sociedades, morrer com honra ali do que se deixar ser capturado com vida. E o terceiro tipo social de suicídio é então o anômico, que foi o que a gente viu na aula passada, e ele acontece por causa do desregramento do meio social, que acabou interferindo então na vida das pessoas, e o caos resultante disso é o que acaba então abrindo margem para o ato do suicídio. O Durkheim, ele deixa claro que esse é o tipo de suicídio que mais acontece na nossa sociedade moderna também. E, gente, hoje nós veremos então a contraposição do tipo social de suicídio anômico, que é o suicídio fatalista. A gente vai ver como que ele foi caracterizado, por que é que ele ocorre e quais são então os principais exemplos dele na sociedade. E claro, galera, a gente também precisa ter em mente que apesar da gente usar aí na obra do Durkheim como estudo, como referência na sociologia e no método sociológico, então, até os dias de hoje, ela foi publicada em 1897 e possui aí uma forma de análise um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, apesar dela servir sim de referência. Pessoal, o Emil Durkheim definiu então como tipo social de suicídio fatalista aquele que é cometido por causa do excesso de regulação pela sociedade. Ou seja, galerinha, é onde a pessoa está tão pressionada pelas regras de comportamento rígidas ali que oprimem ela, que na mente dela a única solução para se livrar disso é o suicídio. O indivíduo, gente, ele se vê sem futuro porque ele está num contexto aí de despotismo físico ou moral, nas palavras do Durkheim, que é quando a autoridade exercida sobre essa pessoa é tanta que chega a oprimir, e aí todas as vontades dela são antes reguladas e verificadas pela sociedade. E, gente, o tipo social fatalista de suicídio é contrário, então, ao tipo social anômico de suicídio, que foi aquele que a gente viu lá na semana passada. E aí, gente, vocês lembram que o tipo anômico acontece quando a pessoa está numa sociedade muito desregrada, beirando ao caos? Então,
O suicídio fatalista da aula de hoje é justamente o contrário, é quando a pessoa tem um excesso de regulação sobre ela. E galera, o Durkheim explica que esse tipo de suicídio é bem raro nas sociedades modernas, mas que historicamente esse tipo social de suicídio explica muitos suicídios do passado, como por exemplo o suicídio de pessoas escravizadas, porque essas pessoas encontraram então no suicídio a única escapatória possível aí para um contexto de normas impostas e de certa forma aí inapeláveis a favor delas também. Ou seja, é através então do suicídio fatalista que os escravizados poderiam se livrar das regras e das normas rígidas então que eles estavam condicionados pelo resto da vida deles. E o suicídio fatalista põe fim, então, a uma vida no qual o indivíduo não vê nenhum tipo de esperança, nenhuma perspectiva de mudança para melhora aí da vida dele. E o Durkheim, galerinha, ele ainda comenta que esse tipo social de suicídio se chama então de fatalista, para, segundo ele, fazer então essa oposição aí ao anômico, mas também, gente, por causa da natureza dele então, que é de caráter inevitável e inflexível à regra, de forma que nada se possa fazer então para mudar essa regra. E por fim a gente encontra aí alguns estudos que trazem tipos modernos, digamos assim, do suicídio fatalista, como exemplo aí da prostituição forçada e de empregos com extrema pressão. E a gente pode sim encaixar esses dois tipos como suicídio fatalista também, porque o indivíduo que está vivendo essa situação realmente acredita que ela é imutável, que não vai ter um resgate aí no caso da prostituição forçada, ou que não vai existir uma forma de sair desse emprego que pressiona ela demais. E, gente, a gente nota também que nesses exemplos é bastante presente aí o estresse por causa dessa pressão social. E também, galera, a opressão e a impotência individuais, que se faz aí com que o indivíduo acredite no suicídio como uma solução realmente viável para ele naquele momento. E dessa forma, pessoal, após o Durkheim concluir aí as 4 diferentes tipologias dos tipos sociais de suicídio, ele começa em um capítulo novo chamado de Formas Individuais dos Diferentes Tipos de Suicídio, a relacionar então os tipos sociais com a psicologia, propondo aí a correspondência deles então com os tipos psicológicos. E assim, gente, o tipo social de suicídio egoísta, então, corresponderia à apatia e também à melancolia. Já o tipo social de suicídio altruísta seria correspondente à energia passional ou voluntária. E nas palavras do Durkheim também, segundo ao sentimento de dever dos indivíduos que cometem esse tipo de suicídio. E o suicídio anômico corresponderia à irritação, aos desgostos, às queixas da vida. E, gente, o Durkheim ele trata ainda de suicídios que misturam esses 3 tipos, com fatores aí psicológicos, então, deles, de forma misturada entre eles. E, galera, notem que o Durkheim ele não trata do tipo social fatalista com o fator psicológico dele também, porque realmente, gente, o Durkheim ele só comenta aí sobre a existência desse tipo, mas ele não dedica um espaço na obra, ele não tem um capítulo sobre o suicídio fatalista.
Ele somente traz então essa nota de rodapé, e essa nota ela tá lá no final do capítulo sobre o suicídio anômico. E, gente, o Durkheim, ele continua então trazendo mais considerações para reforçar então a posição dele de que todo o conjunto dessa obra, ou seja, toda a análise e os fatos aí visto durante essa análise, servem aí para comprovar através dos resultados de que a taxa social do suicídio só se explica sociologicamente. Ele afirma que a forma de como a sociedade constitui então a moral dela determina a cada instante o número das mortes em decorrência do suicídio. E ele ainda complementa dizendo que cada povo e cada força coletiva, dentro delas, existe uma determinada energia que conduz aí de certa forma e estimula as pessoas a se matarem. E aí, com base nisso, o Durkheim ainda reafirma então que as condições individuais para o suicídio, cada movimento que as pessoas fazem nessa intenção e que no início parecem só serem resultado do temperamento pessoal delas, na verdade são consequência, gente, do estado social que é manifestado de forma exterior. E essa constância aí nas taxas de suicídio que o Durkheim demonstra, várias vezes, então, através de muita pesquisa estatística e análises quantitativas, então, elas demonstram, segundo o próprio Durkheim, que a real causa do fenômeno do suicídio escapa aí aos olhos de quem tentar observar só os casos isolados. Porque, na verdade, a causa ela é exterior aos indivíduos. E para descobrir essa causa, é preciso enxergar, então, o que dá unidade para esses suicídios isolados. E ainda nessa parte da obra, o Durkheim traz algumas outras relações do suicídio com outros fenômenos também sociais, fazendo principalmente uma relação entre as taxas de suicídio e os homicídios. Para o Durkheim, gente, existe uma relação, então, entre o aumento dos suicídios e dos homicídios. E ele chega a analisar que enquanto aumentaram naquele momento os índices de suicídio na França, na Prússia e na Itália, ao mesmo tempo diminuíram os homicídios. E ele notou que quando tem um índice muito alto, o outro está sempre baixo. Uma outra coisa que ele conseguiu analisar foi que o suicídio naquele momento era mais urbano do que rural e os homicídios eram mais rurais do que urbanos. E para o Durkheim, essa diferença aí nos números de suicídio e homicídio acontecem porque alguns suicídios têm a ver então com os homicídios e outros não têm. Galerinha, o Durkheim termina a obra O Suicídio, então, com um último capítulo que ele nomeou então como consequências práticas. E uma grande conclusão que a gente pode tirar daí é que para ele o suicídio acabou se tornando então um fenômeno patológico, um fato social patológico que estava sendo cada vez mais ameaçador na sociedade. E dessa forma, ele tenta achar aí outras formas de afastar a sociedade desse fato social patológico. Essa doença que é também uma doença social. E a primeira conclusão dele é que não adianta a gente tentar colocar penas ou multas e nem nada desse tipo. Nada aí que tivesse a ver com uma pena jurídica, porque isso não iria despertar a nossa sensibilidade moral na sociedade. E ele diz que na realidade também não se deve aí atribuir à educação formal uma solução para isso, por exemplo.
Porque tentar fortalecer, segundo Durkheim, gente, tentar fortalecer a moral por meio da educação na busca de conter o fenômeno do suicídio é colocar na educação formal uma responsabilidade que não é dela. Porque pro Durkheim, a educação ela só reproduziria em uma escala menor o que já está na nossa sociedade. Ela não criaria nada do zero. E, gente, ainda segundo Durkheim, menos ainda se poderia fazer através da sociedade política ou religiosa. Porque principalmente na sociedade política, gente, ela está muito longe das pessoas para poder regular ela. E também porque, segundo ele, gente, segundo Durkheim, não se pode depositar na sociedade política essa responsabilidade por lembrar aos indivíduos, então, sobre esse sentimento de solidariedade que poderia dar para ele e para a sociedade onde ele vive mais proteção contra o suicídio. E aí, gente, o Durkheim também chega a pensar na família. Se ela poderia aí se tornar uma forma de remediar o suicídio. Mas o Durkheim ele acaba falando que pensar na família como uma solução ou pensar que a família bastaria para conter os suicídios é na verdade uma grande ilusão, porque as grandes mudanças que naquele momento estavam aí começando a acontecer na forma aí do relacionamento familiar, de como que eles se davam, segundo Durkheim, fez então com que a família não tivesse mais o mesmo controle sobre as pessoas e a mesma influência preservadora que antes ela tinha. E, gente, para nossa surpresa, então, o Durkheim ele ainda termina essa análise dizendo que existe um outro tipo de sociedade que não foi tratado e que, na verdade, é muito importante no meio social, que é a sociedade dos trabalhadores em uma grande corporação. Porque esse grupo social, esse grupo profissional, então, ele se une em uma mesma categoria e eles exercem quase sempre a mesma função. Para o Durkheim, então, o grupo profissional acaba sendo fundamental e permanente, que existe aí em todos os lugares e exerce uma força sobre o indivíduo, de onde acabam, então, saindo dessa forma novos valores. E a cooperação, gente, é necessária também por causa da divisão do trabalho. E nesses grupos existe, então, o mesmo sentimento social e os interesses neles são parecidos. E a autoridade da corporação sobre os indivíduos acaba sendo pro indivíduo, então, um meio moral. E dessa forma, o Durkheim ele termina a obra dele dizendo que uma certa descentralização profissional que reorganizaria esses grupos de colaboradores das grandes corporações, acabaria então multiplicando os centros de vida comum, os centros urbanos, então, onde o trabalho acontece, só que sem romper, gente, com a unidade nacional, ou seja, com a nação em si. E, gente, para ele, isso poderia conter o avanço do suicídio contemporâneo e do mal-estar que está presente cada vez mais de forma geral aí na sociedade. Porque cada grupo de trabalho, então, mesmo separado do outro grupo em outro centro urbano, por exemplo, acabaria mesmo assim unido, pois cada um, gente, teria uma função específica dentro de um todo social. E, gente, assim o Durkheim acaba dizendo, então, que a função das organizações, como as grandes corporações, é realizar uma regulação nas funções sociais e na economia social também,
Para ele, isso resultaria então na diminuição do suicídio egoísta, que é aquele que acontece quando o indivíduo se vê afastado da sociedade sem um sentido para a existência. E o Durkheim, ele fala que acabaria então diminuindo o suicídio anômico também, porque ele acontece quando a sociedade está desregrada, porque as corporações trariam então união entre os seus colaboradores e também a regulação da sociedade em geral, galera. Claro, segundo a visão aí do Durkheim. Pessoal, com isso, nós chegamos então ao final da nossa aula de hoje, que foi então sobre o tipo social de suicídio fatalista e também sobre as conclusões e soluções que o Emil Durkheim trouxe na obra O Suicídio. A gente viu que o Durkheim realizou toda essa divisão aí dos 4 tipos sociais de suicídio, levando em consideração o motivo, a causa deles, e por isso ficaram então divididos em egoísta, altruísta, anômico e fatalista. E hoje a gente viu que o suicídio fatalista é aquele que acontece quando a gente tem um excesso de regulação social sobre o indivíduo, e um caso clássico que a gente pode perceber aí desse tipo social de suicídio é o suicídio cometido por povos escravizados. E atualmente a gente pode notar a situação de prostituição forçada ou então até um grande excesso e uma certa pressão aí no ambiente de trabalho. E, gente, o Durkheim, ele abrangeu muito pouco o suicídio fatalista na obra dele, mas aí no final ele também trouxe algumas conclusões e ele também trouxe conexões então sobre os tipos sociais de suicídio e os fatores psicológicos remetidos aí a eles. A gente viu então que o Durkheim voltou ali a fazer uma análise dos grupos sociais. E ele viu que não adiantava, por exemplo, tentar responsabilizar a educação formal ou a família como solucionadoras para o suicídio, segundo a visão dele. E por fim a gente viu que ele considera o ambiente das corporações e a força social das corporações de trabalho, então, que estão em toda a sociedade como uma espécie de reguladora social, que poderia então realizar a integração do indivíduo e colocar ele de volta em um ambiente mais regrado na sociedade. E assim, galerinha, para o Durkheim, a inserção então da pessoa dentro do ambiente corporativo diminui os índices e os perigos então de acontecer ali suicídio egoísta e suicídio anômico, que são os mais presentes na sociedade contemporânea, pessoal. Galerinha, a aula de hoje acaba aqui então. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e trazido aí informações que vocês estavam procurando ou que não tivessem visto antes. E, gente, essa foi então a nossa 6ª aula do curso de extensão explorando a visão de Durkheim, A Sociedade Faz o Suicida. E a gente tem uma playlist com esse mesmo título, onde eu estou armazenando aqui no canal todas as nossas aulas em sequência para ficar bem certinho e fácil de localizar também. Se tu ainda não tá inscrito, já aproveita para te inscrever agora e ficar por dentro aí das outras 6 aulas que ainda virão sobre esse assunto do suicídio então. Lembrando, gente, que nós estamos abordando através de uma forma um pouquinho diferente aí do que a gente costuma ver, por exemplo, em sala de aula. A gente tem, inclusive, toda essa análise com base nas estatísticas que o Durkheim trouxe, evidenciando aí a sociologia enquanto ciência. E, gente, é isso que a gente busca com esse curso de extensão. Trazer mais desse caráter científico da sociologia
tecnologia para perto da gente também. E não só ali aquela questão de temas mais clássicos, mais abordados aí então em sala de aula, por exemplo. Na aula que vem, galera, a gente vai ver uma série de críticas que foram realizadas aí sobre a obra do Émile Durkheim. E nas próximas aulas a gente vai pegar então mais da nossa época atual, relacionando então o suicídio com o bullying, com o trabalho, com a questão de minorias sociais também, galera. E gente, por hoje é isso então. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que viram por aqui. Não deixem de comentar, gente. Obrigadão mesmo e até mais!